Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a pensão por morte, um benefício da Previdência Social que pode gerar diversas dúvidas. Por isso é interessante que vocês possam acompanhar esse vídeo e estar anotando aqueles pontos que vocês acharem necessário. Vamos lá? Além dos benefícios destinados aos segurados em alguns momentos de infortúnio da vida, como a incapacidade temporária, a incapacidade permanente, a idade já avançada, a Previdência Social também possui dois benefícios que são destinados aos dependentes de seus segurados, como a pensão por morte e o auxílio reclusão. Para ter direito a esses benefícios, é necessário, além de outros requisitos, estar na condição de dependente no momento da ocorrência do fator gerador. E o que seria esse fator gerador, que a Previdência chama de fator gerador? Quando vocês escutarem esse nome, vocês vão entender, nesse caso da pensão por morte, que se trata do momento do falecimento de um familiar ou da prisão desse segurado. Os dependentes do segurado são divididos em três classes. Por quê? Que às vezes gera dúvida, quem são esses dependentes? Né? Quem podem ser caracterizados como dependente desse segurado? Não é todo mundo, né? Então eles são divididos em três classes. Vamos perceber quem são essas três classes. A primeira, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou em condição de invalidez, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou alguma deficiência grave. Então, todas essas pessoas que eu falei, esses dependentes, eles estão classificados como sendo da primeira classe. Agora eu vou listar os dependentes da segunda classe, que são os pais, desde que comprovem a dependência econômica. Então esses são os da segunda classe. O da terceira classe é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou em condição de invalidez, que tenha uma deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, desde que comprove a dependência econômica. Então esse é um fator que é necessário ter atenção. Nessa situação, a importância que se comprove a dependência econômica. Então, diante de situações como a reclusão ou a morte, duas perdas que certamente trazem dor, trazem sofrimento, os dependentes do segurado podem contar com a proteção da Previdência. Então é uma situação muito delicada que os dependentes desse segurado, né, o momento da reclusão do segurado ou no momento de seu falecimento, os seus dependentes possam contar com a proteção da Previdência. Então a pensão por morte é uma das diversas prestações existentes na carteira de Previdência Social. A pensão por morte é uma delas, destinada exclusivamente a quem? Aos dependentes do segurado, quando o mesmo é acometido pelo risco social da morte. Né? E é de fundamental importância, pois objetiva amparar os dependentes em um momento muito, muito delicado que uma família pode enfrentar, né? E ele busca efetivar a dignidade da pessoa humana, manter a dignidade da família, dando condições de sobreviver àqueles que perderam o seu sustentador, não é mesmo? Então é aquele momento que a família possa se sentir amparada quando ela acabou de perder aquele membro que era o principal sustento daquele lar, né? Então, como se define essa pensão por morte? É um benefício que é destinado, né, aos dependentes do segurado que falecer, sendo ele aposentado
ou não. Quais são os requisitos para ter direito ao benefício? Então, para que se tenha direito ao benefício, basta que se comprove a qualidade do segurado, do instituidor e a condição de dependente, né? Então, basta que se comprove a condição de segurado e a condição do dependente, observando que a quantidade de contribuições e o tempo de casamento ou união estável serão relevantes. Então, esses critérios são relevantes para fins de manutenção do benefício e a definição do tempo de duração do mesmo, né? Então, o tempo da união estável, ela vai levar em conta o tempo também que esses dependentes vão receber esse auxílio por morte, né? E qual é o valor, né? Um ponto também muito necessário de se informar. Qual é o valor desse benefício? A pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% percentuais por dependente, até um máximo de 100%. Então, a pensão por morte, ela vai ser equivalente, né? Ela vai ser equivalente a uma cota familiar de 50%. 50% do quê? Do valor da aposentadoria recebido pelo segurado ou daquela a que teria se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. E aí esse valor de 50% vai ter o acréscimo de cotas de 10 pontos percentuais por dependente. Então, a cada dependente se receberá 10 pontos percentuais, até o máximo de 100 pontos. Então, esses fatores vão agregar no valor total que se receberá da pensão por morte. Mais um ponto importante a se destacar, a duração do benefício. Qual é a duração desse benefício? A pensão por morte para cônjuges ou companheiros poderá ser temporária ou vitalícia. Assim, alguns fatores devem ser observados para a manutenção e definição da duração da pensão por morte. Ou seja, o segurado com menos de 18 anos, de 18 contribuições, mensais ou com tempo de casamento ou união estável inferior a 2 anos. Ele instituirá para o seu cônjuge a pensão por morte de duração de apenas 4 meses. Né? Então, o segurado com menos, aquele que contribuiu menos de 18 vezes, né, mensalmente, ou com o tempo de casamento, ou com o tempo de seu casamento menor que 2 anos, deixará para o seu cônjuge a pensão por morte de até 4 meses. Né? Mais um ponto, o segurado que tem efetuado o mínimo de 18 contribuições, ele fez 18 contribuições mensais, e tenha mais de 2 anos de casamento, ou também pode ser a união estável, se ele vier a óbito, ou seja, se ele vier a falecer, poderá deixar a pensão por morte, cuja duração deverá ser definida, né, conforme a idade desse seu cônjuge, né, desse seu companheiro. E aí eu vou listar qual seria essas idades. Então, se ele contribuiu mais de 18 vezes, né, 18 contribuições mensais, e ele teve uma união estável superior a 2 anos, o tempo de contribuição, de pensão que esse seu cônjuge ou companheiro vai receber, ele vai ser de acordo com a idade dessa pessoa, né, que ele convivia, que era um companheiro ou um cônjuge. Então, vamos lá. A pensão pode durar 3 anos, se esse cônjuge tiver menos de 22 anos de idade. 6 anos, se tiver entre 22 a 27 anos. 10 anos, se tiver entre 28 e 30 anos. 15 anos, se tiver entre 31 e 41 anos.
20 anos se tiver entre 42 e 44 anos, e será vitalícia, né? Ou seja, será recebido direto se esse cônjuge tiver 45 anos ou mais de idade. Então, se aplicam esses prazos que eu acabei de mencionar, né, ao cônjuge ou ao companheiro, quando o óbito do segurado decorrer de um acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional, ou de trabalho, né, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou união estável. Então, esses prazos que eu acabei de mencionar, né, no caso, em relação serão devidos ao cônjuge ou ao companheiro quando o óbito desse segurado, dessa pessoa que faleceu, né, que era segurado da Previdência, vier em decorrência de um acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional, ou de trabalho. Então, se for qualquer uma dessas opções que eu acabei de mencionar, independerá se ele teve o recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou união estável. Mas o ponto importante, se os cônjuges ou companheiros mais jovens tiverem na situação de invalidez ou com uma deficiência, terão direito ao benefício enquanto permanecerem nessa condição. Então, enquanto eles permanecerem nessa condição, eles terão esse benefício, respeitando, conforme o caso, o prazo de 4 meses ou o prazo de recebimento estabelecido conforme a expectativa de vida do cônjuge ou do companheiro. Bem, chegamos ao fim desse breve vídeo sobre pensão por morte. E, como eu sempre digo, eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, queiram anotar alguma coisa que deixaram passar, vocês podem rever esse vídeo quantas vezes forem necessários. Eu agradeço a atenção, espero que vocês possam acompanhar os demais vídeos.